Tá? Então, antes da gente passar para o chat, deixa eu só comentar sobre isso. Estava vendo alguns estudos internacionais, e esses estudos internacionais, deixa eu mudar aqui a tela, porque aí depois eu sei que eu mudei quando eu vou fazer a edição do vídeo. Os caras estão fazendo análise de. Análise não, pesquisas sobre analistas, não sei o que e tal, e fundos e blá blá blá. E aí, confirmando aquilo que eu já falei para vocês uma opção de vezes, tá? Os caras estão postando, o estudo é recente, super recente, tá? E eles estão postando assim, só 8,3%, 8,3% só dos milhões de fundos que há nos Estados Unidos, do que a gente chama, nos Estados Unidos, chama de mutual funds, né, ou multimercados no Brasil. Tá? Esses fundos que são ativos, os caras compram, vendem, fazem o que eles quiserem. Tá? Só 8,3% desses fundos, ao longo de 10 anos, conseguiram bater um índice passivo. Ou seja, o índice passivo é quando você faz assim, você compra, por exemplo, BOVA11 e fica com ela. Acabou. Estou comprado naquilo. E espera, porque aquilo vai acompanhando o Ibovespa. No nosso caso, no caso deles, estavam fazendo com o SP500. Então, só 8,3% dos fundos multimercados dos Estados Unidos conseguiram bater o SP500 ao longo de 10 anos. É difícil bater o índice de referência, no nosso caso o Ibovespa, é extremamente difícil. Observe que esses caras estão comprando e vendendo ativos o tempo inteiro para poder ganhar. E eles vivem de bônus, e eles estão correndo atrás, e os caras são profissionais, são grandes traders, são grandes investidores, são grandes bancos, e eles só conseguiram bater o SP500. Só, de todos, só 8,3% conseguiram bater ao longo de 10 anos. Tem significado isso para você, simpático João ou Maria, investidor? Tem. Qual a probabilidade de você ser melhor do que esses caras? Não é muito grande. Então, cuidado com essa coisa, vou comprar, vou vender, vou fazer, vou comprar, vou ali, vou fazer e tal, não sei o quê. Tal. Muitas vezes vai ser muito mais simples para você simplesmente investir na BOVA11 ou em um outro ETF que mimetize o índice e simplesmente ficar quieto. E ficar quieto. E esperar. Certo? Então é muito importante ter essa consciência. A maior parte das pessoas tem um completo desconhecimento de estatística, completo, total, absoluto, porque a vida do cara nunca precisou disso. E mesmo quem precisou disso fez a cadeira de estatística na faculdade com ódio e raiva, porque aquilo é chato pra cacete. E o cara vai e estuda aquilo o menos possível, só o suficiente para passar. E ele não fixa aqueles conhecimentos. Tá? E aí, quando o cara não faz isso, rapaz, depois ele vai se arrepender se ele vier para o mercado. Porque o mercado é baseado em estatística. E aí ele não sabe. E esse me dá mal. Muito mal. Muito mal mesmo. Então tenham isso em mente. A outra coisa que também vale a pena ver, que também tem estudos recentes mostrando isso, é o seguinte. Sabe esses caras que ficam fazendo previsão por aí? Ah, o cara como é que chama? Não é propriamente analista, né? Mas esses caras que ficam na CNBC, na Bloomberg, nesses canais, pô, porque o ativo tal vai fazer não sei o quê, porque o índice vai fazer sei lá o quê, e aí eles ficam lá fazendo forecasts, né, em inglês, mas como eu não lembro como é, previsões em português, tal. Beleza. A análise disso aí ao longo de vários anos, mais de 10 anos, sabe quanto é que mostra que os caras acertam? 48%. Isso já tinha, esse resultado já tinha um parecido naquele livro que eu vivo indicando para vocês, do The Long and the Short of It, do John Kay. Tá? Ele tem um estudo parecido, dá um resultado mais ou menos igual. Então, esses caras acertam só em 48%. Isso inclui essas casas de análise com aquelas publicações, upside, não sei o quê, e não sei o quê. Os caras estudaram, foi isso. Eles estudaram isso com 68 dos mais importantes dos caras que fazem esses forecasts nos Estados Unidos, onde a coisa é para valer. Não é igual no Brasil. Falando do Brasil, onde o João, o Zé e o Marquinho viram analistas do dia para a noite. Não, estamos falando de um mercado super profissional, como é o mercado americano. E os caras analisaram os principais e eles só conseguem acertar, em média, 48% das vezes. Ou seja, no chute, você também acerta. Porque eu posso falar, vai subir ou vai descer, pronto, 50%, e eu vou acertar 50%. Os caras nem 50% conseguem, 48%. Ou seja, no chute, você bate os caras. É isso o quanto vale você ficar correndo atrás de opinião desses caras para você fazer seus investimentos.
Eu queria trazer isso para vocês porque é muito importante. É muito importante vocês terem esse conhecimento. Como a maior parte das pessoas não tem conhecimento de estatística e, pior, não lê sobre isso, eles vão caindo nos contos do vigário o tempo inteiro, né? É uma expressão regional e a gente tem que aceitar. Regional do Rio, né, no caso. Mas então, as pessoas não têm essa noção e por não terem essa noção se dão muito mal. Se dão muito mal. A Luciana, que é carioca, também sabe, né? Que é assim que fala no Rio e não é por sentido ofensivo. Então, é muito importante entender que se você se basear nesses caras, você vai se dar mal, porque eles acertam a mesma coisa que você jogar um dado ou uma moeda para cima. Não se baseie nesses caras para fazer suas análises, seus investimentos. Isso é uma furada desgraçada. Essa gente vive ganhando dinheiro às custas de prever o impossível, que é prever o que o mercado vai fazer.